Na segunda-feira, dia 14, a TV Clube esteve em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, onde conversamos com o deputado estadual Sérgio Turra. O deputado falou sobre a travessia a seco em São José do Norte e Rio Grande. Bem, amigos da TV Clube, uma satisfação mais uma vez estar participando e hoje uma participação diferente, Jonas. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, mais precisamente no gabinete do deputado Sérgio Turra, filho do Turra, ex-ministro da Agricultura, tem uma história na política, vem de um berço político muito grande e está hoje no seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa. E chegamos, deputado, boa tarde, no último ano da atual legislatura, muitos projetos ainda polêmicos, o senhor que é um líder do Partido Progressista e também um defensor também das causas importantes do atual governo do Estado. Muitas conquistas que hoje se comemora pelo governador tem muito da sua participação e do parlamento. Então gostaria que o senhor falasse um pouco aí do que lhe espera para 2022. Temos uma eleição para presidente, governador e novamente deputado. O que o senhor está achando do atual cenário político? Bom, boa tarde, uma satisfação podermos conversar, uma alegria recebê-los aqui, Jonas, e efetivamente a gente está entrando num ano absolutamente importante, um ano de eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Um ano por si só, digamos assim, bastante peculiar. E um ano que nós não podemos deixar de considerar que nós estamos saindo de uma pandemia, porém nós vamos enfrentar uma grave crise econômica no estado do Rio Grande do Sul em função da estiagem, e você sabe muito bem porque estão sofrendo muito diretamente os efeitos da estiagem. Mas nós precisamos dar continuidade àquilo que aqui no Parlamento Gaúcho nós viemos trabalhando e fazendo e que está propiciando ao estado do Rio Grande do Sul agora uma retomada na sua economia, um ajuste nas suas contas, ou seja, do ponto de vista administrativo o estado evoluiu muito, enxugou o seu tamanho, saiu do cangote do cidadão com a questão especialmente da carga tributária, que foi uma pauta que eu desde o meu primeiro mandato, estou no segundo, eu sempre lutei contra o aumento de impostos, desde lá atrás, quando o governador Sartori propôs o aumento, depois o governador Eduardo Leite, por duas oportunidades, prorrogou o aumento de impostos. Eu sempre me manifestei contrário, porque eu entendo que nós precisamos tirar de fato o Estado de cima do cidadão. O Estado precisa entregar ao cidadão, fruto de reformas que foram feitas, muitas que nós capitaneamos aqui, temas difíceis, reforma da Previdência, privatizações, estão dando um retorno. E hoje nós estamos vendo uma entrega. E o que é essa entrega? Essa entrega está sendo feita na infraestrutura, na saúde, na educação, em todas as áreas do Estado. E por isso, muitas demandas ainda nós precisamos consolidar. Eu mesmo tomei conhecimento através de vocês agora da precariedade da estrada Mostardas Capivari. O Estado tem agora uma condição de poder ajudar. Então a malha rodoviária ela é fundamental, ela precisa ser consertada para o Estado voltar a ser competitivo, para que a gente possa voltar a oferecer segurança para os nossos cidadãos que trafegam, né? Então eu acredito, Jonas, que este ano seja o ano da efetiva entrega de tudo o que foi feito, para que a gente sinalize que estamos no caminho certo. Do ponto de vista legislativo, aqui eu saio muito contente, porque já tomei uma decisão e não quero misturar os assuntos, mas é importante que se diga, né, de buscar um novo cenário. Eu sou pré-candidato a deputado federal, mas durante 2 mandatos aqui no Parlamento Gaúcho eu creio que eu fiz a minha parte, né? Além de ter, digamos assim, enfrentado de frente as corporações, defendendo um Estado mais enxuto, assumindo posições, como eu disse antes, contra o aumento de impostos. Eu deixo aqui um legado que são as primeiras delegacias especializadas para proteger o produtor rural do país. Isso não havia uma delegacia especializada, hoje o Rio Grande do Sul tem as primeiras, outros estados já estão copiando o nosso modelo, como Mato Grosso do Sul e o Sergipe. E também um projeto que eu reputo de fundamental importância e diz respeito com a melhora da infraestrutura, que é o PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos. Ele se tornou um programa de Estado, fruto de uma lei de minha autoria, que tem na participação da iniciativa privada, né, com uma parte do imposto, a possibilidade de nós construirmos novos caminhos literalmente para o Estado, pavimentar rodovias, trevos, etc. Né? Então, dentre outros trabalhos, eu chamo a atenção desses dois porque eles têm
digamos assim, um alcance de todo o território gaúcho mesmo. E agora, do ponto de vista de projeto legislativo, Jonas, para esse ano aqui, você sabe muito bem que eu tenho trabalhado sempre nessa questão do enfrentamento aos privilégios, né? Nós cortamos a aposentadoria dos ex-governadores, estamos batalhando muito no momento que nós estamos falando de dificuldades, o judiciário, mais uma vez, e todo o meu respeito ao judiciário, mas mais uma vez está se autoconcedendo um novo privilégio, 367 milhões de reais de diferenças de URV, isso é uma barbaridade, um absurdo, inaceitável. E dentro dessa linha, nós sempre primamos pela transparência. Eu tenho um projeto de lei que eu espero que seja votado até meados de março, que regra as transições de governos, estadual e municipal. Regra no sentido de dar transparência, de preservar os dados que são públicos, porque nós sabemos, muitas vezes, em função da diversidade de uma campanha eleitoral, quem entra entende que quem está saindo é seu inimigo, e vice-versa. E aí quem fica prejudicado é o cidadão. Então, através de uma lei que teve participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que ela existe em outros estados, nós estamos tentando criar regras para dar transparência ao que uma gestão está fazendo, dados públicos, contas, obras em andamento, um checklist, para que quem assuma já saia tendo um raio-x, um diagnóstico real da administração que está assumindo e também criando uma comissão de transição, tanto para quem está no poder quanto para quem vai acessar o poder. Então eu creio que esse seja o grande projeto de minha autoria que para esse ano nós precisamos aprovar, porque ele dialoga com a transparência. E do ponto de vista, Jonas, do Estado, obviamente que nós vamos enfrentar ainda alguns temas mais polêmicos, a consolidação da adesão ao regime de recuperação fiscal, não é? A nossa PEC, que limita, que impõe um teto de gastos aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, são fundamentais para que a gente siga nesse cenário de respeito às contas públicas. João. Então nós vamos ter um ano muito intenso, não só em função de ser um ano de eleição, mas também de continuidade ao que foi feito até aqui em termos de reforma administrativa do Estado do Rio Grande do Sul. É importante, o senhor falou nessa questão do projeto PIA, nós também citou a estrada Mostardas Capivari, realmente é uma situação muito precária. Também São José do Norte, ali no trecho entre Capão do Meio e Mostardas, realmente também a sinalização é horrível, buracos na estrada. E uma situação que São José do Norte vive é a questão da travessia seca, da tão sonhada ponte, e nós esperamos também que o senhor tenha êxito no seu projeto e seja também um grande lutador para que nós possamos ter a tão sonhada ponte que liga São José do Norte e Rio Grande, e assim tire um pouco São José do Norte daquela situação de dependermos do transporte aquaviário. Não tenha dúvida, Jonas, eu creio que um dos graves problemas do Rio Grande do Sul é exatamente essa falta de infraestrutura, de condição de alavancar o desenvolvimento mesmo, de permitir segurança, agilidade, não é? E eu creio que essa é uma luta que a gente precisa unir forças para que de fato esse sonho possa ser concretizado, não é? Então são prioridades que precisam ser colocadas como uma pauta para que se busque de fato a solução, não é? E essa é uma demanda absolutamente genuína. São José do Norte precisa sim ter esse acesso seco, né, digamos assim, essa ponte ela precisa acontecer por tudo o que significa. Então são obras como essa, Jonas, que vão efetivamente tirar o Rio Grande do Sul da inércia que ele está do ponto de vista de desenvolvimento, mas desenvolvimento como um todo e não em algumas regiões em específicos, né, e voltar a dar competitividade para o Estado. Eu creio que este seja o grande mote, aliás, que inclusive tem que ser colocado como prioridade para quem vai gerir o Estado do Oravante. É agora governar para o cidadão, pensar no desenvolvimento, pensar prioritariamente nessa precariedade de infraestrutura que o Estado tem e criar condições para que isso seja implementado, seja em parceria com a iniciativa privada, seja buscando e cobrando muito da bancada federal, que tem muito recurso, não é? Mas que se priorizem obras que são estratégicas para o Estado e para determinadas regiões, e no caso essa é uma absolutamente primordial para São José especialmente, e para toda a ligação lá do nosso sul, do Estado.
É verdade, e ela liga completamente o país a seco. E assim vai do Iapoque ao Chuí. Mas, deputado, falando um pouquinho dessa questão das eleições, a gente tem lido muito aí. Como é que o senhor está vendo a situação do Partido Progressista, principalmente no que tange a candidatura ao Senado? Vi que o senhor é um apoiador da candidatura do Jerônimo Gergen. Como é que o Jerônimo Gergen, uma hora ele pisa, outra hora ele acelera, mas em algum momento ele freia? Como é que o senhor está vendo essa situação dentro do partido? Bom, Jonas, em primeiro lugar é importante dizer que o partido está priorizando a eleição do governo do estado. Muito tempo nós não elegemos governador, então nós temos nosso pré-candidato, o senador Luiz Carlos Reis, que é uma pessoa absolutamente preparada por todo o histórico dele como político para tocar adiante esse Rio Grande que nós acabamos de conversar, né? Um Rio Grande que faça obras, que se preocupe no desenvolvimento. Então, nesse sentido, e até por isso, o deputado Jerônimo Gergen, hoje deputado federal, que anunciou que não concorreria mais uma reeleição, porque tem todas as condições de galgar um novo espaço, e aí está a possibilidade dele concorrer ao Senado Federal. Ele entendia num dado momento que nós deveríamos, enquanto partido, deixar esse leque aberto para eventual construção de uma coligação. Mas o cenário está muito nebuloso, Jonas, e o nosso partido, o Partido Progressista, do qual somos líderes aqui, quando eu falo nosso, me refiro obviamente que a essa condição, ele é o maior partido do estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós precisamos e nós temos gente, história suficiente para colocarmos até uma chapa própria, apresentando um plano de governo. E na minha opinião, e por isso que eu inclusive já publicamente externei isso, o deputado Jerônimo Gergen é alguém que seria um candidato com reais chances de chegar ao Senado Federal. É um deputado atuante, um deputado posicionado, um deputado corajoso, com relevantes trabalhos já prestados ao estado do Rio Grande do Sul. Então eu creio que uma chapa liderada pelo senador Luiz Carlos Reis, concorrendo ao governo, tendo a figura do deputado Jerônimo Gergen ao Senado, seria uma chapa quentíssima, como a gente diz. Né? Então eu estou internamente advogando, inclusive nesse sentido, que nós possamos, quanto antes, até porque boi lerdo bebe água suja, apresentar uma chapa pura e que tenha nas figuras do senador Luiz Carlos Reis como candidato ao governo do estado e do hoje deputado federal Jerônimo Gergen como candidato ao Senado, né, os líderes maiores desta proposta de governo que o Progressistas vai apresentar para o cidadão gaúcho baseado na sua experiência local, ou seja, nós nas últimas 6 eleições municipais somos o partido que mais elegeu prefeitos no estado. Isso significa que nós conhecemos o Rio Grande do Sul como ninguém. E mais do que tudo, entregamos ao povo do Rio Grande do Sul mais do que ninguém. Tanto isso é verdade que nós repetimos esse maior número de prefeitos nas últimas 6 eleições. Então nós temos totais chances de, mesmo que em chapa pura, apresentar ao Rio Grande do Sul uma proposta e, mais do que tudo, nomes, líderes absolutamente competentes e que têm viabilidade eleitoral para chegar lá. Reis no governo e Jerônimo Gergen no Senado Federal. Para finalizar, deputado, o senhor que é uma pessoa que é tradicionalista, gosta muito de rodeio. E em São José do Norte, nós temos muitos piquetes e, além de CTGs, temos 2 grandes rodeios durante o ano. É o rodeio do CTG Barreira do Norte e o rodeio CTG lá de Bujuru, do CTG Estância Real. Mandar uma mensagem aí para todos os tradicionalistas lá de São José do Norte para a comunidade. Bom, Jonas, agora você tocou num tema que você já viu aqui que mudou até meu semblante, né? Porque entra na paixão. Eu, em primeiro lugar, sou muito grato por ter sido formado, meu caráter e tudo, neste ambiente do tradicionalismo. Participei de invernadas, a parte campeira, ou seja, o laço, o rodeio mesmo é meu encantamento, né? Então o recado que eu tenho para dar é que cada vez nós possamos valorizar a nossa tradição. Tivemos muita dificuldade nesse período de pandemia, talvez mais do que qualquer outro setores, não é? Mas nós precisamos nos irmanar, levar adiante, fomentar e despertar no jovem cada vez mais o interesse de participar, porque aqui nós estamos falando em família, nós estamos falando aqui num movimento que, além de apaixonante, ele tem um significado social e econômico gigantesco, gera empregos, movimenta a economia e movimenta junto, né, toda essa parte cultural do nosso estado. Nós somos forjados assim, né, nesse ambiente do tradicionalismo. Então,
todo o meu apoio, o meu incentivo e, para ter absoluta convicção, nós estamos saindo desse pior momento e o tradicionalismo vai ser uma das formas de nós voltarmos, né, de retomarmos a nossa vida o quanto antes. Portanto, sigam firmes, fortes, né, levando adiante nossas tradições, e aqui vocês têm um grande apaixonado por essa causa, um irmão dessa causa, da causa do tradicionalismo. Certo, deputado, a gente quer lhe agradecer o seu tempo aí, estar nos recebendo e desejar todo sucesso, né, e que o senhor tenha êxito aí no seu desafio. Muito obrigado, Jonas, obrigado a todos mais uma vez pela oportunidade de nós conversarmos. E, sem dúvida alguma, eu acredito que quem planta, colhe. Então, nada como trabalhar, como ter efetivamente decisões com coerência, com convicção. Nós vamos buscar o nosso espaço, não é? Para que a gente possa seguir fazendo a nossa parte pelo estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Certo. Conosco então o deputado Sérgio Turra e eu, Jonas Costa, passando a bola para ti, Jonas Jardim, aí dos estúdios, e os ouvintes do Jornal da Clube, um grande abraço. A gente quer agradecer então mais uma vez a receptividade lá em Porto Alegre, né, do deputado Sérgio Turra, de toda a sua equipe de assessores, né? Muito obrigado pela receptividade e com certeza estaremos novamente aí trazendo mais detalhes, importantes assuntos destinados aqui à nossa São José do Norte.